E ele fala lá, ele repete, ele diz: honra teu pai e tua mãe. E aí a gente tem na Bíblia, entre parênteses, o que é o primeiro mandamento com promessas. O versículo 3 diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É interessante aqui que Paulo, já depois de muitos anos, ele conhecendo a palavra do Senhor, ele lembra aqui agora, quando ele está pregando esta mensagem, ele está falando desse mandamento com as famílias, ele lembra, olha, e na verdade esse aqui foi um dos primeiros mandamentos que Deus deu, aliás, foi o primeiro mandamento que Deus deu, que tem uma promessa junto dela. E é interessante a gente parar e observar, que quando Deus ele fala da família, ele, pela primeira vez nos seus mandamentos, quando ele se refere à família, ele põe uma bênção junto, ele põe uma promessa junto, porque Deus sempre teve como plano a família, A primeira coisa que Deus fez foi formar a família na terra. Então ele lembra nos seus mandamentos que a família ela tem uma importância fundamental na vida de uma pessoa, e por isso ele põe, ele atarrachou aqui junto a esse mandamento uma promessa para você e para mim, de que quem honrar o teu pai e a tua mãe vai ter algumas bênçãos. E a primeira bênção que ele diz para a gente aqui é de que você vai ter dias prolongados. Paulo, quando escreve esse mandamento lá em Efésios, ele interpreta que significa muitos dias de vida. Eu interpretaria de uma maneira diferente. Eu interpretaria que prolongar a vida Deus sabe o tempo que cada um vai viver. O que ele está dizendo ali é que ele vai dar a vida de abundância, ele vai te dar uma vida longa, de inteireza, de presença de Deus. Lógico que também está falando de longevidade, de idade, sem dúvida. Ele está fazendo essa promessa. Mas tem um outro ponto interessante aqui nessa promessa, que não é somente a longevidade de vida, ou a longevidade de Deus na sua vida, mas também de que você vá bem na terra. Deus quer que você vá bem. Deus tem o interesse de que você ande bem nessa terra. Ele sabe, ele mesmo disse que esse mundo jaz no maligno, que as coisas são difíceis, mas ele tem como plano para mim e para você que você vá bem. E é uma promessa que ele faz para aquele que honra o seu pai e sua mãe. Honrar pai e mãe, então, se torna um mandamento para a gente e se torna também um veículo de bênção para as nossas vidas. Talvez você esteja sofrendo muito na sua vida, talvez muitas coisas não tenham andado bem na sua vida, porque talvez você não esteja dando ouvido aos mandamentos de Deus, e principalmente ao mandamento de honrar pai e mãe. Talvez o teu pai e a tua mãe, porque eles não são perfeitos, te feriu alguma vez. Talvez você um dia se irritou, se magoou com seus pais, e a partir daquele momento você passou a ter uma atitude diferente. E entenda uma coisa, quando Deus ele fala a respeito desse mandamento, ele não está dizendo honra teu pai e tua mãe se eles forem bons. Ele não conectou uma condição para que você seja abençoado. Amém. Não tem uma condição. Independente de qual foi a vida que o teu pai e tua mãe tomou de rumo, ainda assim, Deus quer que você o honre. Amém. Porque Deus estabeleceu a família como pilar da sua igreja, pilar do seu corpo. E é importante que a gente venha entender isso. E nós devemos honrar os nossos pais. Como nós podemos desonrar os nossos pais? Hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia. Provérbios capítulo 19, versículo 26. Pastor Cláudio está aqui? Você consegue ver, você consegue rapidamente projetar esses versículos? Não sei se você vai conseguir, estou pedindo muito de última hora, mas quem sabe você entra aí na Bíblia online, põe ela na tela e projeta aí só o versículo. Provérbios 19, 26. Olha o que a palavra diz aqui. O que aflige a seu pai e faz fugir a sua mãe é filho que envergonha e desonra. Ou seja, então como é que eu posso desonrar o meu pai? Trazendo aflição sobre a vida do meu pai e da minha mãe. Eu tenho certeza que todos nós, de alguma forma, algum dia da nossa vida, a gente já trouxe desonra para os nossos pais. De alguma maneira, a gente já trouxe aflição para a vida dos nossos pais.
É interessante porque a aflição fala de coisas muito amplas. A aflição pode significar a aflição corporal, mas a aflição pode significar a aflição na alma, pode significar a aflição nas emoções. De muitas maneiras nós podemos desonrar os nossos pais. Então, como filhos, nós devemos tomar cuidado de nós não produzirmos tal aflição aos nossos pais para que a gente não os desonre. Por isso a gente precisa depender muito do Senhor Jesus e pedir a graça dele. Porque é tão fácil a gente cair nisso aqui e desonrar os nossos pais. Quais são as consequências para quem desonra os seus pais? Tem consequência para quem desonra o seu pai. A palavra de Deus diz isso para a gente. O próprio Moisés, que veio e sentou com essa nova geração e começou a dar para eles o ensino da palavra, quando estava terminando o seu discurso, a sua lição, a sua escola dominical, a sua pregação naquele dia, ele termina falando no final do livro de Deuteronômio, no capítulo 27, a respeito das bênçãos e das maldições. 27 e 28 ele fala. E ali ele diz que desonra tem consequência. Deuteronômio capítulo 27, versículo 16. Lá ele diz assim: maldito aquele que despreza o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Como é que é isso? Então quer dizer que aqui Deus está dizendo assim, que tem que maldito é aquele que despreza seu pai e sua mãe, aquele que desonra o seu pai e sua mãe. Ou seja, o que ele está dizendo é que tanto existe uma bênção para quem honra o seu pai e sua mãe, como existe também uma maldição para quem desonra o seu pai. E é interessante aqui, o que me chamou a atenção nessa passagem, é que no finalzinho tem um ponto e vem uma pequena frase: e todo o povo dirá amém. Isso me intrigou. Eu falei, como assim? O problema da desonra é tão importante, o problema do nosso relacionamento com os nossos pais é tão importante para Deus, que Ele considera aqui que esse problema ele vai muito além da sua família particular. Um relacionamento errado entre filho e pai, o relacionamento de um filho incorreto com o pai não influencia só a família, mas como toda a sociedade. Todo mundo, toda aquela comunidade que está à volta. Então aqui diz que quando um filho começa a desprezar o seu pai e a mãe, é importante que a comunidade fique de olho, porque vai chegar um momento em que Deus vai trazer maldição sobre a vida dele, e ele diz assim, não é para dizer para ele assim, tadinho daquele menininho, não. É para dizer amém. Sabe o que amém significa? Eu concordo. Assim seja feito. Quem é filho aqui? Nós estamos tudo nesse monte. A gente está nesse trem. Você vê que o mandamento de Deus é misericórdia para as nossas vidas. Se a gente fala assim, mandamento é regra, é lei, isso traz peso. Como é que isso pode ser? Mandamento é o amor de Deus para as nossas vidas, que Ele não deixou essa vontade para a gente, porque Ele quer o nosso bem. Então Ele falou assim, já que desonrar o seu pai tem uma consequência ruim na sua vida, eu vou mandar você viver isso, para que você vá bem. Você vê que isso é misericórdia de Deus para as nossas vidas? Segunda coisa que a palavra de Deus mostra para mim, que nós devemos dar para os nossos pais, para a nossa mãe, é o amor. Aliás, o amor, ela é a característica fundamental de um discípulo de Jesus Cristo. O amor é a característica primeira, é a característica mais importante de quem tem um encontro com Cristo Jesus. Daquele que diz que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 19, Jesus ali está orientando a respeito do casamento, a respeito da família. Jesus ali está fazendo um discurso falando a respeito da importância da família, e ele trata ali desses assuntos. E no versículo 19 ele diz, de novo, honra teu pai e tua mãe. E aí ali tem uma segunda parte desse mesmo versículo que completa essa frase: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em lugar nenhum na Bíblia existe, um mandamento direto para amar os nossos pais, porque na verdade nem é necessário um mandamento para que a gente ame os nossos pais.
Aqui, quando Jesus ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele já incluiu os nossos pais, as nossas mães. Porque quem é mais próximo de nós do que os nossos pais? Quem andou mais perto da gente do que o nosso próprio pai e mãe? Nós devemos ter amor por eles. Em João, capítulo 13, versículo 35, ele diz: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você vê de novo que o mandamento para amar também é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque é o amor que vai mostrar se nós nascemos de novo ou não. É o amor que revela se eu estou andando com Cristo ou não. E não é só o amor pelo meu pai e minha mãe, porque muitas vezes é fácil a gente amar o nosso pai e nossa mãe, principalmente se os nossos pais foram os bons pais, foram pais que cuidaram da gente, foram pais que nos amaram. Até entendo uma pessoa dizer assim, eu tenho dificuldade de amar meus pais porque eles me abandonaram. Ontem a gente estava lá em casa, uma pessoa que estava ajudando a gente a preparar esse vídeo que vocês assistiram aqui das mães, ele estava contando a história de vida dele. Esse menino foi abandonado pelos pais, quando era um garoto pequeno, e depois mais tarde ele encontrou os pais, ele foi viver com os pais, e durante 2 ou 3 anos, ele ainda era um jovenzinho de 11, 12 anos. Os pais espancavam muito ele fugiu de casa, foi morar nas ruas, fugiu de casa, foi morar nas ruas, até que ele conseguiu voltar para a cidade da família dele, e ele ficou lá por muitos anos, e ele contou essas coisas todas, e é interessante que depois de tudo aquilo, ele veio me mostrar um vídeo, ele, olha aqui a minha mãe. E a mãe dele, meu menininho, minha coisa linda, meu amorzinho. Na minha mente, aquela hora que ele mostrou aquele vídeo, que não fez nenhum sentido, porque eu falei assim, nossa, esse rapaz tinha todos os motivos do mundo para odiar os seus pais. E eu perguntei, como é que seu relacionamento? É maravilhoso. Não, eu falo com ele, Senhor da hora. Porque um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo, Jesus curou o coração dele, ele pôde perdoar os pais. E viveu o que Deus mandou ele viver. Honrar, amar. E hoje ele tem um relacionamento muito diferente, que na verdade foi restaurado porque um dia ele teve um encontro com Jesus. Você vê que às vezes a gente fica assim, não, se meu pai me pedir perdão, se o meu pai e a minha mãe me pedir perdão, se eles quitarem a dívida que eles têm comigo, meu irmão, não depende deles. Depende de você conhecer Jesus. Essa atitude tem que partir do nosso coração. Principalmente se eles não tiveram um encontro com Jesus ainda. Como é que eles podem ter uma atitude diferente se eles não têm um coração transformado? Mas você que tem um coração transformado, você precisa. Por isso aqui, Jesus ele diz em João 13, 35, que os seus discípulos são conhecidos por aqueles que demonstram o seu amor. É interessante que eu, quando preparava essa passagem, eu nem sabia a respeito desse assunto dele, porque foi ontem à noite que nós conversamos a respeito disso, e me chamou muita atenção quando ele contava, porque quando ele contava de toda a tragédia da vida dele, ele contava assim, de uma maneira assim, tão rindo, assim, a gente estava quase querendo chorar. E ele contando assim, porque é um coração sarado, curado, transformado, cheio do amor, uma pessoa que foi mudada, e ele, aconteceu, faz parte da vida, a vida agora é outra. Provérbios 23, 25 diz, alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquela que te deu a luz. Você vê a palavra de Deus diz em todo momento, nós devemos trazer essa alegria, esse amor para a vida dos nossos pais. Nós temos que nos lembrar daquela que um dia deu a luz à nossa vida. Como eu disse, independente de qual caminho os nossos pais tomaram, querido, você está hoje vivo, você está aqui hoje, você hoje tem a oportunidade de estar adorando o Senhor Jesus, porque essa mulher um dia, ela deu a luz a você, ela te trouxe a vida. Nós temos que honrar os nossos pais. Nós temos que amar os nossos pais. Nós temos que alegrar os nossos pais. Provérbios 15, 20 diz, Provérbios 15, 20 diz, o filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Tem uma oração que eu sempre faço aqui, você já deve ter ouvido eu falar isso nas minhas orações, mas uma oração que eu sempre faço para a vida de
vocês, porque eu oro diariamente pela nossa igreja, pela vida de vocês em particular. Aliás, né, a irmã Mari, ela tá aí, às vezes até incomodando você. Manda uma foto, preencha essa ficha, porque ela é a secretária da nossa igreja, e eu pedi para ela fazer isso, para ter o nome de todo mundo, uma foto de todo mundo, porque eu quero essas fichas, vocês comigo, porque eu quero todos os dias pegar, ficha por ficha, olhar o rosto de cada um e orar pela sua vida. Então me ajuda a orar por você, porque às vezes eu esqueço. Eu estou ficando velho e agora está ficando mais difícil ainda. E às vezes eu lembro de você, eu não lembro do seu nome. Às vezes eu lembro do nome e não lembro do rosto. Eu fico assim, quem é? Idade. Então me ajuda. YouTube? Pastor. YouTube. Eu ando muito enquanto com aquele alemão que nos deixa louco, com as armas. Deus me livre. Forme louca. Esquece de tudo. Mas, e uma das coisas que eu oro pela nossa igreja, pela sua vida, eu sempre oro e digo assim: Senhor, dá sabedoria ao teu povo. Amém. Porque a pessoa que vive de uma maneira sábia, ela dá ouvido à palavra de Deus. Ela vive a palavra de Deus. Ela escolhe obedecer a Deus. E ela no fim alegra, honra, ama os seus pais. Por isso é que o filho sábio alegra seu pai. Já viu, né? A gente cresce e fica bobo, não é verdade? Não estou chamando você de bobo, tá? Sou eu que fico assim, tá? Mas a gente cresce e fica bobo. Quando era mais novinho, acho que eu era mais sábio. Lembra, né? Quando você queria uma coisa do seu pai, que você sabia que às vezes ia ser meio difícil, você ia lá, você abraçava, beijava, lavava o carro, arrumava a cozinha, né? Deixava o quarto lindo, né? Deixava, né, o quichute. Quem lembra do quichute? Cheirava rápido, né? Deixava o quichute lá de fora de casa para não ficar febril lá dentro. Não conheço quichute. Você não conhece quichute. Fala, João. Fala, João. A conga, né? A conga. Então, eu fazia todas essas coisas que eu queria agradar meu pai ficava feliz, minha mãe ficava feliz. Eu falei, nossa, esse menino essa semana tá beleza. Aí no final da semana a gente dava uma mordida, né? Pai, sabe aquele joguinho? Agora eu tô entendendo. Mas a gente apolicia o coração do pai, a gente alegrava o pai e ele falava assim, vou dar. Ele dava, né? Aí a gente cresce, vai ficando bobo e a gente começa, né, a achar que o nosso pai não sabe mais nada, que ele não tem mais nenhum conselho bom para dar para a nossa vida. Ele diz uma coisa, a gente faz outra. E aí depois, na hora que a gente está em apuro, a gente vai lá no pai e quer que ele seja o primeiro que nos ajudar. Não estou falando de você ser sábio, né, para tirar proveito do seu pai, não. E a gente, quando criança, a gente faz isso. Mas aqui a palavra deixa uma palavra de sabedoria para a gente. O filho sábio, ele alegra o coração do seu pai. O que a falta de amor provoca nas nossas vidas? O que é a falta de amor? Provérbios 28 e 24. Olha o que ele diz. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Aqui quando se fala roubar o pai e a mãe, não está falando só de roubar de bens materiais, não. Nós podemos roubar os nossos pais de muita coisa. Quantas vezes nós roubamos os nossos pais do sono? Quantas vezes nós roubamos os nossos pais da paz, da tranquilidade, da obediência? É interessante aqui, assim como lá em cima nós vimos, né, que o amor é um mandamento para as nossas vidas, e eu digo de novo que o mandamento de Deus é uma misericórdia para mim e para você, é bondade de Deus para mim e para você, porque ele está dizendo que é exatamente o oposto do amor, aqui a falta de amor, aquele que rouba o seu pai,
Ele aqui agora, ele é companheiro de Satanás. Ele é companheiro do destruidor. Quem é que veio para matar ou vai destruir? Aqui a gente vai vendo com quem a gente anda andando. Jesus disse: os que tiverem amor são os meus discípulos. O Provérbios está dizendo para a gente aqui: aquele que rouba do seu pai ou da sua mãe, esse é companheiro do destruidor. Se hoje a gente parasse para fazer uma análise aqui, a gente pudesse pensar, não vou pedir para você apontar, ou nem levantar a mão, nada disso não, mas é bom a gente parar e pensar e perguntar assim: com quem eu estou andando? Quais são as consequências da falta de amor? Provérbios 20, 20. Ele diz: o que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, apagar-lhe-se-á sua lâmpada nas mais densas trevas. O que isso quer dizer para a gente aqui? Qual é a consequência da falta de amor? Daquele que amaldiçoa o seu pai, daquele que traz maldição para cima da vida do seu pai. No dia em que ele estiver passando o tempo de maior dificuldade da vida dele, ele está falando assim que nas mais densas trevas, naquele dia, que for aquela época, aquela situação, a pior época da sua vida, onde você precisa de luz, onde você precisa de direção, se ainda tiver alguma luz, vai apagar. Em outras palavras, você vai ficar sozinho. Que terrível é a gente ficar numa situação ruim, uma situação onde a gente está no fundo do poço e ainda perceber que a gente está sozinho e não tem ninguém para que a gente possa gritar socorro. Você vê que são coisas que nós precisamos dar para os nossos pais, que são coisas que são importantes para a vida deles, mas são importantes para as nossas também, porque senão tem consequências sérias. Terceira coisa que eu vejo que nós devemos dar para os nossos pais é respeito. Respeito, Levíticos 19, 23. E aqui, de uma certa forma, todas essas coisas estão muito ligadas. Honra, amor, respeito, obediência. Cada uma dessas coisas, elas estão interligadas, mas são próprias. Respeito, Levíticos 19, 2 e 3 diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Versículo 3: temerás cada um a sua mãe e a seu pai. É interessante que quando ele fala temerás cada um a sua mãe, ele acaba de falar isso depois que ele acaba de falar de santidade. Olha, seja santo porque eu sou santo. Ou seja, a santidade desenvolve na nossa vida temor pelos nossos pais. Hoje em dia a gente vê que a maioria das crianças, não vou dizer a maioria, mas tem muita criança que não tem nenhum respeito pelos pais mais. Sempre houve, sempre houve. É que hoje talvez fique mais evidente, porque antigamente se o menino desrespeitasse o pai, não ia para o banheiro, não. Era ali mesmo. Com certeza os tempos mudaram, as coisas mudaram, mas uma coisa não passou, é a palavra de Deus. Amém. E nós temos que ensinar os nossos filhos a ter temor, e não é medo, é temor. Temor fala de respeito, e nós temos que ensinar os nossos filhos a nos respeitar. E tem muito pai hoje afrouxando, deixando à vontade. Essa semana eu tive a oportunidade de aconselhar 2 casais em relação aos seus filhos, um com garotos mais novos e outro com pessoas mais velhas, mas em ambos os casos o principal problema foi respeito. Os filhos perderam o respeito pelos pais. E conforme a gente ia conversando, eu fui descobrindo que os pais, porque muitas vezes se sente culpado, porque vive aqui, trabalha muito, e acha que não está dando o carinho, a atenção que o filho precisa, ele estende os limites. O menino vai e tenta dar uma esticadinha, e você relaxa e estica um pouquinho. O que o pai muitas vezes não percebe é que quanto mais você permitir que ele estenda, mais ele vai querer estender. Então quer dizer, hoje não, mas não, e você tá bom, e você deixa lá, tá bom de novo. Aí o menino chega lá na beira da cerca e ele fala aqui tem um limite, deixa eu ver se eu empurro ela mais um pouquinho para frente. Aí ele dá mais uma esperneada, ele dá ali mais uma, hoje em dia eles estão espertos.
psicologia com a gente. Tá bacana. Não, eles são espertos. E aí usa, né? Às vezes ameaça, né? Um dos pais lá não fazia muita coisa, que falava assim, não, minha filha falava que ia chamar a polícia. Eu falei, meu amigo, ia eu, ela, minha mãe, meu pai, a gente ia tudo preso, mas que ia tomar uma na fuça se fizesse isso, ia. E ai dele na hora que eu saísse da prisão. Ai, meu Deus. Ia voltar de novo. Mas ele ia ser educado. Pastor, o meu tem 31, hoje eu tô com caldo de vassoura, o tamanho do teto, porque ele tem 2,5 metros. Mas Ele chega lá em casa, vai chorar, não vou botar lá. Mas a gente tem que educar, a gente tem que pôr limite para os nossos filhos. Esses pais estão tendo problemas porque foram permitidos os limites, foram esticados. Chega um momento, querido, que... Já viu como é que você já pegou um elástico, uma gominha? Não, mas não são gominha, né? Em São Paulo é elástico, né? Não sei como é que é na sua terra. Você pega aqui, você estica, uma hora arrebenta. E assim é. A gente vai dando, né? Vai esticando a cerca, chega uma hora que a cerca arrebenta. E aí ele fala assim, agora eu não tenho mais limites. E aí ele bate no pai, ele desrespeita a mãe, ele xinga, ele é que determina o que vai acontecer dentro da casa. E está cheio de família vivendo nessa situação. Que nós não ensinamos os nossos filhos a ter temor de Deus e dos pais. E a Bíblia, ela usa o termo, ela fala da vara. A vara, ela afasta a bobeira, a estultícia. Estultícia é bobeira. Quando começa com bobeira, não tem coisa melhor, não tem melhor remédio que a tal da vara. Sinta no lombo. É, Jô? É, Jô? Eu vou dizer uma coisa para você, você não vai para... Aqui na América, você não vai preso porque você corrigiu o seu filho de uma maneira medida. Você vai preso se você espancar o seu filho. Mas você educar o seu filho, a lei não proíbe, não. E muito pai que às vezes não entende muitas coisas, às vezes não fala ali, fica com medo, aí não faz nada, e vai deixando, né? Aquela bênção se transformar em uma maldição, porque a palavra de Deus diz que aquele que desonra o filho, que será o quê? Aí aquele abençoadinho que Deus colocou na sua mão se torna uma amaldiçoação. Como é que a gente pode respeitar os nossos pais? A palavra de Deus mostra pra gente como é que nós devemos ter respeito. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2. Aliás, essa eu queria que você fosse lá na sua Bíblia. E se você gosta de marcar sua Bíblia, marque esse versículo. Ele é importante para as nossas vidas. Não só dentro da nossa família, mas na nossa convivência dentro da igreja, para que a gente possa agir como Deus espera que a gente haja um com o outro. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele diz: não repreendas asperamente a um velho, mas ademoesta como a um pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Olha que coisa linda aqui de novo. Aqui, essa passagem está falando do nosso relacionamento uns com os outros, com os nossos irmãos, dentro da igreja, seu relacionamento com uma pessoa mais velha, com uma pessoa mais nova, uma pessoa da mesma idade. Mas olha qual é a base desse relacionamento: a família. Ele está comparando o seu relacionamento com o irmão mais velho. Se você tiver que repreender o seu irmão mais velho dentro da igreja, você tem que fazer como você faz ao teu pai. Amém. Como se ele fosse seu pai, com respeito, com honra, com temor. Vê que a base do tratamento de um com o outro dentro da igreja vem da família. Então quer dizer, se eu não ensino meu filho a respeitar o irmão dentro de casa, se eu não ensino meu filho a me respeitar, a respeitar a mãe dele dentro de casa, ele vai se relacionar bem na igreja com as outras pessoas? Não, ele não vai saber lidar. Aí ele vai tratar uma pessoa mais velha como se fosse uma pessoa ignorante, uma pessoa mais nova como se fosse um cavalo. Você está vendo que seu filho está tendo um relacionamento pobre dentro da escola, com seus amigos? Você precisa olhar para o seu relacionamento familiar. Eu estou vivendo um bom relacionamento familiar? Eu estou ensinando ele a respeitar os seus irmãos, a respeitar a sua mãe, a respeitar o seu pai?
Isso vai influenciar como eu vou me tratar com as pessoas lá fora. Nós temos essa responsabilidade, como pais e como filhos. Levíticos 18, 7 diz: não descobrirá a nudez do teu pai, nem tampouco da tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. A gente pode desnudar os nossos pais de várias maneiras. Com certeza que a palavra falava a respeito também de tirar as roupas. A Levíticos, aqui ele foi escrito numa época em que havia muito casamento familiar, e às vezes o filho dormia com a mãe, o pai com a filha, existia muitas coisas assim, e às vezes isso era fruto de bebedeira, de desobediência, de rebeldia, de malignidade, às vezes acontecia dessa maneira, então havia, mas essa desnudez aqui, ela vai muito além da desnudez da roupa, nós podemos desnudar os nossos pais de várias maneiras. Quando nós ridicularizamos os nossos pais diante das outras pessoas, nós estamos desnudando os nossos pais. Quando nós estamos levando coisas que acontecem dentro da nossa casa, em público, em lugares que nós devemos fazer. Pais também às vezes fazem isso com os filhos. Me lembro de uma situação muito triste, até hoje, aquilo me marcou muito. Porque eu falei assim: meu Deus do céu, não permita que eu, um dia que seja pai, faça isso com meu filho. Essa mãe, com todo o amor no seu coração, querendo ajudar o seu filho, acabou com a vida dele diante da igreja. Ela veio dar um testemunho que o menino tinha um problema, quando ele era novinho, e que ele tinha um problema de masturbação. E ela contando isso na frente da igreja, o menino sentado lá, de que ele tirava as calças e começava a se masturbar no meio da sala, ali, e ela contando isso, como eu estou falando com você assim, na frente dele, e ele ali no meio da juventude, das coisas, esse menino subiu. Lógico que ele subiu. Como é que você expõe? Ela desnudou. Muitas vezes filhos desnudam os pais também, contando coisas íntimas que acontecem. Não, são coisas que precisam, às vezes precisam ser tratadas. Se existe um pai que está abusando, causando violência, ele tem que ser denunciado, para a polícia. É isso não. Mas todos nós temos problemas. Eu não sou perfeito. Se você sentar com a Ana Laura e o Samuel e começar a investigar, você vai descobrir um monte de coisa que você não vê. O pastor Marcos fazendo aqui na igreja, que dentro de casa acontece. Eu não sou perfeito. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Senão a gente está aqui desnudando os nossos pais, desrespeitando os nossos pais. Outra coisa que a palavra de Deus diz para a gente que nós devemos dar aos nossos pais é obediência. Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios capítulo 6, versículo 1. Ele diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Que coisa linda essa palavra. Ela nem sempre é fácil obedecer aos nossos pais, principalmente quando eles estão errados. Mas eu devo obedecer, mesmo quando eles estão errados, no Senhor. Ou seja, a minha obediência, em primeiro lugar, vem ao Senhor. Por isso eu vou obedecer meu pai. Qual foi o pai aqui que não tomou uma atitude errada já? Algum pai que já nunca tomou uma direção errada? Às vezes a gente toma uma direção errada de trabalho, às vezes toma uma direção errada a respeito de casamento, às vezes a gente uma vez toma uma direção errada através de uma correção, a gente toma uma direção errada através de uma mudança. A gente erra. A gente erra. E muitas vezes o filho olha e fala assim: a quem é você para falar isso para mim? Você fez isso? E aí eu vou dizer quem você é. Você é o pai dele, e ele deve obediência, deve respeito, deve honra. E é isso que eu respondo pro meu filho quando ele fala: ah, mas você também já fiz e estava errado. E eu sou seu pai, e você deve me honrar e me obedecer. E você não vai fazer. Amém. Glória a Deus. Nós devemos obedecer. A palavra de Deus diz isso, devemos obediência. Ainda bem que as coisas mudaram, né? Porque senão a coisa vai ficar feia do nosso lado. Olha lá, Deuteronômio 21, de 18 a 21. Deus deu isso como lei para o povo daquela época. Deuteronômio 21, 18 a 21, ele diz: se alguém tiver um filho costumaz quer dizer cabeça dura. Aqui não tem nenhum cabeça dura, né? E rebelde, que não obedeça a voz de seu pai e a voz de sua mãe, e que, embora o castiguem,
não lhe dê ouvidos, seu pai e sua mãe, pegando nele, o levarão os anciões da cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é cabeça dura, costumaz e rebelde, não dá ouvido à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim exterminarás o mal no meio de ti, e todo Israel, ouvindo isso, temerá. Ainda bem que mudou as coisas, né? A gente estava pedindo, né? Tem de gente morta na porta da cidade. Mas você vê que Deus não lidava com a questão da obediência de uma maneira muito leve, não. Aqui mostra que a gente tem que ser firme com os nossos filhos, respeito à obediência. Nós, como filhos, temos que ser obedientes aos nossos pais, com firmeza. Provérbios 23, 22 diz: ouve a teu pai que te gerou, não despreze a tua mãe quando ela envelhecer. Quem está com filho e adolescente? A gente está, né? Os meus estão começando, né? Oh, meu Deus. É um choque passar, né? O filho sair da parte da infância na adolescência é um choque, né? É um choque, porque você era o herói, o melhor amigo do mundo, a pessoa mais inteligente, mais sábia. De repente você já não sabe mais nada. É desse jeito. É interessante que parece que assim, um dia está assim, uau, e no outro dia está assim, what? Mas a palavra de Deus diz que a gente não esqueceu nossos pais nas velhices também, e a gente deve obediência, a gente deve dar ouvido aos nossos pais, mesmo depois que eles envelhecerem. A velhice pode deteriorar o nosso corpo, querido, mas a velhice traz muita experiência. É verdade. E a gente, como pai, que é os nossos filhos, a gente precisa cumprir o nosso papel e transmitir esse conhecimento, essa experiência para os nossos filhos, para que eles possam viver melhor. Quais são as consequências da desobediência? Provérbios 19, 27. Olha o que acontece com um filho que para de obedecer ao seu pai. Olha só. Cessa, filho meu, de ouvir a instrução e logo te desviará das palavras do conhecimento. É por isso que a gente olha aí para a igreja e a gente vê que muito jovem, quando chega numa fase um pouco mais adulta, ele começa a se afastar das coisas de Deus, porque ele começa a desobedecer os pais, e a consequência, a obediência tem consequência, como o desvio da palavra do conhecimento. É consequência. Provérbios 30, 17 diz: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos da águia. Corvo até de vez em quando a gente vê por aqui. A águia está meio difícil, né? É lógico que ele não está falando que vai vir um corvo e arrancar o seu. Não é. Aqui existe uma figura que ele está dizendo que um filho que começa a andar em desobediência, ele vai ser presa fácil para o inimigo. Você quer ver o inimigo começar a destruir a sua vida? É começar a desobedecer os seus pais. É começar a desobedecer os seus pais. Por isso a gente deve ensinar temor aos nossos filhos. Senão nossos filhos vão ter consequências terríveis na vida deles. Eu não quero estender muito, chegando na minha última parte da mensagem, onde eu digo que a gente precisa também dar perdão para os nossos pais. Nós precisamos dar honra, amor, respeito, obediência, mas nós também devemos perdoar os nossos pais. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Aliás, lembrando os irmãos, né, daqui no final do mês de junho, nós teremos a gincana bíblica, e a nossa gincana bíblica tem como tema o livro de Colossenses. Né? Estude o livro de Colossenses pequenininho. Né? Estude o livro de Colossenses, maravilhoso. Tem coisas riquíssimas nesse livro aqui pra gente. Colossenses 3,13, ele diz: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros,
Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim vós também. Os nossos pais precisam do nosso perdão. Os nossos pais precisam do perdão de Deus. Olha, eu tenho que fazer jus aqui às mães, porque o Senhor Jesus, ele ordena a sua igreja se tornar servo. Nós temos um mandamento para servirmos. Eu já preguei, fiz uma série de mensagens a respeito disso. Tenho dito isso para a igreja, nós temos que desenvolver um coração de servo. E eu acho que se existe alguém, além de Jesus Cristo, que demonstra para a gente um bom exemplo de servo, é a mãe. A mãe é aquela, é o exemplo de servidão. A mãe é aquela que é capaz de tirar da sua comida e dar para o seu filho para ele comer. Ela deixa de descansar para ajudar o seu filho. Mãe é exemplo de serviço para a gente. Mãe era exemplo de serviço para a gente. Vou contar para você duas pequenas histórias só para ilustrar o que eu estou falando. De um pai que ele queria explicar para sua filha de 24 anos o que significava família. Ela perguntou para o pai, o que é uma família? E ele tentando explicar, e é difícil a gente poder explicar para 24 anos o que é uma família. E ele falou assim, vou pegar o álbum de fotografia da nossa família e vou mostrar. E aí ele começou a mostrar algumas fotos, aí tinha fotos de namoro deles e tal, e aí chegou na foto do casamento. Então quando ele chegou na foto do casamento, ele viu o pai e a mãe vestida, a mãe vestida ali de noiva, a menina perguntou assim pro pai, ele explicando as coisas para ela, ela perguntou, papai, foi esse dia que a mamãe começou a trabalhar pra gente, então? Ele falou, pronto, ela já entendeu tudo. Mãe é exemplo de serviço, de servidão. Uma outra história, que é uma história genuína, que aconteceu nos campos de concentração da Polônia, quando os judeus foram presos. Nesse campo de concentração, eles eram levados ao trabalho forçado, e tanto criança, homem, mulher, e a família toda ia para esse lugar, eles ficavam todos presos ali, e eles tinham que diariamente sair do serviço forçado. Quando eles ficavam doentes e não tinham condição mais de fazer o serviço forçado, eles eram mortos, ou a tiro, ou eram levados para as câmaras de gás. E tinha essa família, que eles eram o pai, a mãe, 2 filhos, e sempre que acabava o dia de trabalho forçado, eles iam para o alojamento, e eles tinham um lugar dentro do alojamento que eles determinaram que ia ser o ponto de encontro deles. Então a primeira coisa que eles faziam quando entravam dentro do alojamento é correr para aquele ponto, aquela pilastra, aquele lugar ali onde eles estavam, para se encontrarem ali, para ver se eles estavam vivos, se eles estavam bem, porque eles não ficavam juntos dentro do campo de trabalho. E aí, quando eles se encontravam, eles agradeciam a Deus porque ainda estavam vivos e estavam ali com outros, eles se alegravam, eles se abraçavam e iam descansar para o outro dia. E um dia, o pai está voltando do campo de trabalho, ele entra no alojamento, ele olha e ele vê o filho dele chorando num canto. E o coração dele naquele momento, diz que ele conta que o coração dele gelou naquele momento. E ele correu, ele falou, o que aconteceu? O que aconteceu? E eles tinham muito temor no coração, porque o irmãozinho dele mais novo era bem franzinho, bem fraquinho, eles tinham medo desse menino. E na verdade aquele menino naquele dia não deu conta de fazer o trabalho que ele tinha que fazer. E quando o garoto chegou ao alojamento, esse menino chegou, os guardas vieram buscar esse menino para levar para a câmara de gás. E quando os guardas chegaram e quiseram levar ele, disse que esse menino começou a chorar muito. E a mãe estava ali dentro já também. E a mãe pegou na mão do menino e falou, meu filho, nós só vamos dar uma volta. Vem tranquilo. Eu vou com você. E ela tomou a mão desse menino e foi com ele para a câmara de gás. Mãe é assim, ela sempre serve. Mas por mais servo que seja uma mãe não é perfeita. Uma mãe precisa de perdão. Nós precisamos perdoar os nossos pais pelos erros deles. Para que a gente possa dar o que nós devemos dar. Honra, amor, respeito, obediência. Nossos pais precisam do Senhor Jesus e precisam do perdão de Deus. E se você hoje tem pai e mãe que ainda é vivo e não conhece o Senhor Jesus, hoje você tem uma grande oportunidade de honrá-los e de amá-los. Sai daqui, liga para eles,
Fala de Jesus. Você pode dizer, pastor, eu já falei tantas vezes e eles não me dão ouvido. Quem tem que dar ouvido é você, que é filho. Você aprendeu hoje. Deixa nas mãos de Deus. Leva a palavra. Amém. Deixa Deus trabalhar com você. Seja o bom filho da Bíblia e regue esse coração, porque a semente que você vai contar hoje, amanhã vai frutificar. Vai estar certo disso. Feliz Dia das Mães. Amém. Senhor Deus, nós oramos hoje, Senhor, agradecendo a Tua presença no nosso grupo, agradecendo pelas mulheres deste mundo, pelas mães, pelas boas mães, pelas más mães. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance a vida delas. Que nós, Senhor, como filhos, Senhor, sejamos, Senhor, exemplo para os nossos pais, na honra, na obediência, no amor, no perdão, no respeito. Pai, em nome de Jesus, não permita que o nosso coração venha dar longe da Tua vontade. Por isso, Senhor, nós somos gratos que a Tua palavra hoje nos instrui. Que nós possamos dar o presente que os nossos pais precisam. A vida em Cristo, que me transforma, que pode transformá-los, ainda não te conhece. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. E recebe, Senhor, hoje o nosso culto de adoração a Ti. Seja toda a honra, louvor e glória somente a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou te convidar a adorar o nome do Senhor Jesus. Se alguém podia chamar os nossos jovens para estar aqui com a gente. Ele recebeu o pedido de uma mãe em aflição. Não é você, é irmã Dina, né? Irmã Dina, esposa do irmão Paulo. Os irmãos sabem que ela tem um dos filhos que está preso e ele tem uma corte agora no final do mês, 26 de 26, ele vai ter uma corte. Eles receberam a notícia que provavelmente o garoto seja deportado. Né? Então ela está aflita. Eu queria que a gente orasse pela vida dela, né? E orasse pela vida dele. Nós temos já muito tempo orado pela vida dele. Pai, obrigado, Senhor, que temos a oportunidade como igreja neste momento de interceder pelos nossos irmãos. A irmã Dina que não está aqui hoje, Senhor, conosco, está com o seu filho. Pai, nós pedimos, Senhor, Pai querido, que o Senhor leve a aflição do coração. Que o Senhor tenha misericórdia da vida deste rapaz, Senhor, Pai querido, porque a Tua palavra deixa claro as consequências daquele que aflige os corações dos seus pais. Pai, nós pedimos pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Nós clamamos, Senhor, Pai querido, que ele possa sair dali